Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula de marketing estratégico, onde eu, Gabi Schmeisser, mestre, professora e gestora de marketing estratégico, vou te ensinar o caminho para você despertar o desejo no seu cliente, para você ser desejada e vender cada vez mais. E eu quero te pedir um favor, e esse aqui é muito importante. Só curte, comenta e segue o canal se esse conteúdo for realmente útil para a sua jornada como empreendedora. E na aula de hoje, nós vamos falar qual é a lógica por trás do funil de vendas descomplicado para que você realmente consiga despertar desejo no seu consumidor final. Que o funil de vendas, ele é uma estratégia. Então, por ser uma estratégia, vai demandar de você que você gaste um pouquinho do seu tempo, que você sente um pouquinho para pensar naquilo que você vai fazer. Por quê? Porque esse é o processo antes de ir a campo, antes de começar a sua venda efetivamente, você precisa fazer o quê? O teu funil. Você precisa pensar. Então você precisa entender quem é o teu cliente, quem é o seu público-alvo. Caso você não faça isso, você vai perder um tempo, né? E vai ser jogado no lixo, porque a probabilidade de você errar é muito maior. E o cuidado que eu quero te trazer é o seguinte: quando você faz um funil de vendas, né, quando você estuda o funil de vendas, se você vai procurar na internet, tem um monte de opções, tem um monte de ideia, né? E aí, esse que é o problema. Existe funil de vendas, né? E eu tenho para te indicar aqui esse livrinho, que é um livrinho super pequenininho, é fininho, mas primeiro ouve tudo que eu vou falar, depois você vai para essa leitura, porque essa leitura pode ser que ela te complique um pouquinho. Eu quero te trazer hoje um funil descomplicado, um funil bem conciso, que seja prático e usual para o teu dia a dia, que você consiga aplicar no dia a dia. Então, qual é o cuidado que eu quero trazer? Existe o funil que ele começou chamando um processo chamado AIDA. O que é o AIDA? AIDA é a atração, você vai gerar atração, você vai gerar interesse, você vai gerar o desejo, né, da pessoa de fazer a compra e a ação efetiva. Do AIDA teve um processo, né, uma evolução do funil de vendas. E aí o funil de vendas saiu do AIDA para um outro processo de 5 etapas, né, onde você vai de prospecção, você vai de atração, você vai de conversão, você converte o teu público, analisa e aí depois você relaciona. Nossa, quanta coisa. E aí eu quero te apresentar, né, te mostrar uma forma mais consolidada, porque, pela minha experiência com outros clientes, eu já tentei aplicar o funil de vendas, né? Ele por inteiro, ele no processo do AIDA, e as pessoas confundem muito mais na hora de aplicar a comunicação do que uma comunicação mais enxuta. Então, qual é a melhor estrutura? É que você consegue aplicar, é que você consegue fazer no dia a dia. Por isso, eu quero te apresentar essa estrutura de só 3 etapas. Então, mas eu vou partir do pressuposto que você já tenha desenvolvido, né, toda a sua persona, já tenha elaborado a sua persona, isso já seja uma coisa intrínseca ao seu negócio. Se você não fez, eu quero que você termine essa aula, escreva tudinho e você volta no meu canal e tem lá como fazer a sua persona, que isso é primordial. Beleza? Então, agora a gente vai começar a falar sobre funil de vendas. E aí, eu vou te trazer aqui um desenho, depois no final eu deixo liberado também no meu canal do Instagram. O funil de venda é separado em 3 etapas. É o topo, o meio e o fundo do funil. Então, quando a gente for falar em canal do funil de venda só com essas 3 etapas, né, a primeira coisa que a gente vai pensar é assim, poxa, então todo mundo que entra no meu canal de vendas, todo mundo que vai entrar de alguma forma, que vai entrar no meu funil, ela tem que passar por todas as etapas? Não necessariamente. Isso aqui é uma forma que você tem de organizar a sua comunicação para o momento da venda, para mostrar no final o que você quer, mostrar o que você está vendendo, mostrar o que você vende para o teu cliente final. Então, quando você faz o funil, é para entender também os níveis de consciência. Você pensa assim, olha, quando você vai em uma vitrine, né, você às vezes namora, você passa por uma vitrine, você namora o que está ali, você dá uma namorada no conteúdo, o que estão apresentando, né? Aí você entra. Quando você entra na loja, é muito legal quando aquela vendedora super simpática vem e te apresenta um monte de coisa. Aí você fala assim, gente do céu, ela é tão simpática que eu vou ter que comprar alguma coisa. Né? Quem nunca comprou alguma coisa pela simples simpatia da vendedora? Então, isso, na verdade, acontece muito. Né? Então, mas o que ela fez? Primeiro você teve a estratégia de atração, aquela vitrine linda. Aí você entrou no meio do funil, você entrou na loja, você teve o relacionamento. Né? A vendedora ela te apresentou um conteúdo, ela falou, foi super simpática com você, e aí depois, no final, ela fecha a venda, o fundo do funil. Acontece a mesma coisa em rede social, né? Às vezes a gente faz também exatamente essas 3 etapas com a finalidade de atrair, de engajar, só que é diferente porque não tem esse contato físico, por isso que demanda um pouco mais, né? Um pouco mais de doação nossa para a nossa audiência.
Então, quando você trata dessa maneira, né, você tem que entender o seguinte: quando eu faço um topo de funil bem grande, o que acontece? Você aumenta o teu funil como um todo. Então, quando você tem um topo de funil, por exemplo, uma vitrine pequenininha, aquela lojinha estreita, aí você passa por ela, você vai atrair muita gente, a loja é estreita, né? A vitrine é pequena, então vão passar poucas pessoas. Então, o teu funil, ele é menor. Quanto maior a sua vitrine, quanto mais você investe na sua vitrine, mais pessoas passam por ela. Se mais pessoas passam por aquela vitrine, né, mais pessoas olham para aquilo dali, mais pessoas vão entrar na sua loja. Mais pessoas entram na loja e mais pessoas efetivamente vão comprar. Então, o investimento no topo de funil ele é interessante por isso.